Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física, mais uma aula aqui do canal Educação para você, galerinha aí da EJA sexta etapa. Meus anjos, para a gente iniciar aqui nosso encontro não presencial, nós vamos trabalhar com conceitos fundamentais da termologia, tá? Hoje a gente vai então iniciar nessa semana os conceitos relacionados ao estudo da temperatura, do calor, da sensação térmica e do equilíbrio térmico, tá bom? Disciplina de Física na área, eu, professor Caio, estaria aqui com vocês diretamente aqui dos estúdios do canal Educação, para que a gente possa agora nessa aula não presencial trabalhar aqui com alguns exercícios, algumas questões. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa aulinha de hoje, nosso encontro não presencial da data do dia 6 de setembro. E a gente vai iniciar na aula de hoje, jovens, o seguinte roteiro de aula, tá? A gente vai estudar exatamente esse tema. Nosso objeto do conhecimento, que é o tema que a gente vai trabalhar, é conceito fundamental da termologia. Conceitos fundamentais da termologia. Quando a gente estuda esses conceitos, a gente tem que se basear na temperatura, no estudo dela, o que é essa temperatura, como eu vou medir a temperatura, tá? Além disso, a gente vai trabalhar com a sensação térmica, que seria um fenômeno relacionado com a temperatura diretamente, equilíbrio térmico e calor. Todos estes que eu citei são conceitos fundamentais da termologia, tá? E aí você precisa lembrar desses conceitos nas nossas aulas de hoje, na nossa aula de hoje, porque esses conceitos a gente trabalhou na aula presencial, tá? E aí a gente vai recordar através de exercícios todos esses temas. Além disso, a gente vai ter o objetivo da nossa aula de hoje, que é estudar, olha só, estudar a termologia, considerando os aspectos macroscópicos, microscópicos da matéria, conceituar a energia térmica, o calor e a temperatura, e enunciar a lei zero da termodinâmica, tá? Que é o famoso equilíbrio térmico. Além disso, na aula de hoje a gente vai trabalhar com as atividades, né? Como eu falei para vocês antes. A gente vai trabalhar com essas atividades, visando aí a gente aplicar todos os conhecimentos que a gente adquiriu na aula de hoje, na aula presencial, beleza? Então vamos lá, jovens. Começando aqui com a primeira questãozinha de hoje, ela diz assim: assinale a afirmação em que o conceito de calor, olha só, quero relacionar as afirmativas ao calor. E qual ou quais dessas alternativas, na verdade qual, né, porque apenas uma está correta, o conceito do calor está empregado corretamente, tá bom? Então, aqui você vai assinalar qual alternativa o conceito de calor está empregado corretamente. Letra A diz assim: a temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que estava armazenado. E aí? A temperatura do corpo diminui quando ele perde calor que estava armazenado nele? B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor?
Letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o ambiente. E letra D. O aumento da temperatura de um corpo é um indicador de que esse corpo armazenou calor. E aí, jovens, qual alternativa vocês acham que é a mais correta? Vamos analisar aqui. Do que a gente trabalhou na nossa aula presencial, eu falei para vocês que o calor era uma energia térmica, olha só, uma energia térmica em transferência de um corpo para outro ou de uma parte de um corpo para outra parte desse mesmo material. Porém, o calor é uma energia que não pode ser armazenada. Por quê? Porque essa energia ela está se transferindo de uma parte para outra ou de um corpo para outro. Ou seja, não há condições de termos armazenamento dessa energia. Professor, mas a energia térmica ela não pode ser armazenada? Pode. Ela pode sim ser armazenada. Porém, quando eu tenho essa energia térmica se transferindo de um corpo para outro, aí ela não se chama energia térmica, ela se chama calor, tá? Então, nesse caso, a energia térmica é a energia que é armazenada, mas o calor não pode, porque ele é uma energia em transferência, em trânsito, tá? Então, todas as alternativas que você observa a presença da palavra armazenada, acumulada ou armazenou, são questões erradas, tá? Então, a gente não vai marcar a letra A, nem a letra B e nem a letra D. Ficamos aí com a marcação da letra C, jovens. Letra C, tá? Letra C. Então, letra C é o nosso gabarito da primeira questão. E aí a gente vai para a próxima questãozinha. Primeira já foi, né? Olha aí o gabarito confirmando que estávamos corretos, né? Gabarito correto é a letra C de Canal Educação. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Questão 2. Em relação ao fenômeno do equilíbrio térmico, assinale a alternativa incorreta. Agora aqui, eu quero que a gente encontre a alternativa errada. A respeito do quê? Do fenômeno do equilíbrio térmico. O que que diz a letra A? O calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura? Essa daí está correta ou está errada? O que que vocês acham? Essa daí, jovens, está corretíssima. O fenômeno do equilíbrio térmico está relacionado ao calor e o calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. Isso daqui está correto, viu, jovens? Isso aí está fora do que a gente procura, porque nós queremos a errada. Letra B de bola. O calor flui espontaneamente. Entre corpos com diferentes temperaturas. O fluxo de calor é natural para corpos com diferentes temperaturas? Sim. Tá? Sim. Então, quando ele fala espontaneamente, é porque ele está falando aí
que acontece um fluxo natural de temperatura, um fluxo natural de temperatura quando os corpos, olha só, quando os corpos têm diferentes temperaturas. Tá? Fluxo natural de calor quando há diferença de temperatura entre eles. Letra C. O equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos não possuem mesmo valor de temperatura. Opa, achamos aqui nosso gabarito, tá? Por quê, professor? Olha só, a palavra equilíbrio tem como sinônimo algo igual, a palavra igual, o conceito de igual. E térmico tem como equilíbrio temperatura. Então, quando eu digo que dois ou mais corpos vão possuir equilíbrio térmico, é porque eles só podem ter igual temperatura. Então, quando ele fala que não possuem mesmo valor de temperatura, essa seria a alternativa errada. E como diz ali no enunciado, nós queremos ela, né? Nós queremos a alternativa errada. Letra C. Letra D. O que está correto na letra D? Chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza, olha só, chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza mais trocas de calor, uma vez que sua temperatura é exatamente igual das vizinhanças. Tá corretíssima, tá? Tá corretíssima. Quando você tem equilíbrio térmico, você vai ter igual temperatura entre os corpos. Assim, não há mais um corpo que tem mais temperatura do que o outro. Sabendo que não há mais um corpo que tem mais temperatura que o outro, não tem como eu definir, olha só, o mais quente e o mais frio. Se não tem como eu definir o mais quente e o mais frio, não há mais esse fluxo espontâneo de calor. Então, eu preciso ter diferença entre as temperaturas para que haja um fluxo de calor. Se as temperaturas elas são iguais, como é que vai haver esse fluxo? Né? Então, não há mais trocas de calor quando eu tenho, olha só, quando eu tenho temperaturas iguais, quando eu tenho equilíbrio térmico. Então, está correta a letra D, certo? Vamos lá para a terceira questãozinha. Vai aparecer o gabarito para vocês. Deixa eu só tirar ali o nome temperatura, que ficou bem no meio do gabarito, né? Olha só, vou botar bem para cá. Ó. Térmico representa temperatura. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Já fizemos duas questõezinhas. Vamos lá para a terceira, né? Olha só. Assinale a alternativa que define corretamente o que é calor. Então, eu quero a definição correta do que é calor. Letra A. Trata-se de um sinônimo de temperatura de um sistema. Calor
têm o mesmo conceito de temperatura e por isso que são sinônimos? Não, né? Calor não tem o mesmo conceito de temperatura. Temperatura, qual é o conceito que a gente dá? Grau de agitação molecular. Coloque aí. Grau de agitação molecular. Esses conceitos você tem que levar, tá? Grau de agitação molecular. Então, esse é o conceito para temperatura, tá? Letra B, olha só. É uma forma de energia contida nos sistemas. Veja só. O que eu falei? Não posso ter o calor associado ao conceito de energia contida, energia armazenada. Não posso ter esse conceito relacionado ao calor. Tá? Então, por isso que está errado. Letra C. A energia em trânsito, olha só, uma energia em trânsito de um sistema para outro, devido ao que, professor? Devido à diferença de temperatura entre eles? Agora sim, tá? Agora sim. É uma energia que está em trânsito, é uma energia que está em transferência. É uma energia que está em transferência devido à diferença de temperatura, tá? Como eu tenho uma temperatura diferente entre esses corpos, um deles vai doar e o outro vai receber essa energia. Então, aqui temos o nosso gabarito correto. Letra D. Vamos ver o que está errado na letra D e na letra E. Como essa aula é de atividades, a gente tem que analisar todas as alternativas. Letra D. É uma forma de energia superabundante nos corpos? Quando ele fala superabundante nos corpos, ele está dizendo que esses corpos têm essa energia em grande quantidade. Esses corpos estão o quê? Acumulando. E eu falei para vocês que eu não posso acumular. Então aí está dizendo que ele acumula, né? Já que é superabundante nos corpos. Então eu não posso acumular energia. E letra E é uma forma de energia em trânsito, ok. Do mais frio para o mais quente. Aqui ele trocou os personagens, né? Era do mais quente para o mais frio. Por isso que está errado, certo? Então, terceira questão também já era, terceira questão também está errada. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos só confirmar aqui o gabarito, diz que é letra C? Muito bem. Letra C é a nossa alternativa para a terceira questão. Tá bom? Vamos analisar agora a próxima questãozinha. Olha só. Essa está fácil. Quarta questão diz o seguinte: a temperatura é uma grandeza física que mede qual é a função da temperatura. Para que a temperatura serve? O que a temperatura mede? Ela vai medir o grau de agitação das moléculas. Muito bem, letra A é o nosso gabarito.
Tá bom? Letra A é o nosso gabarito. Professor, se não é a letra B, por que que não é a letra B? Vamos lá. O que que o calor vai medir? O calor vai medir a taxa, olha só, taxa de energia térmica transferida. Tá? Energia térmica transferida. Pressão. O que que a pressão vai medir, professor? A pressão, ela vai medir, olha só, o valor da força aplicada numa superfície. Tá? Superfície. Volume. O que que o volume vai medir, professor? O volume vai medir olha só, valor de dimensões. Largura, espessura e comprimento. Ou seja, de 3 dimensões. E a densidade vai medir, veja só, a massa em relação ao volume ocupado. Bom? Aqui o volume eu vou colocar uma outra definição. Normalmente o volume está associado a isso, né? A capacidade. Então, o valor de capacidade. Beleza? Então, a quarta questão está associada a isso. Tá? Qual é a definição da temperatura? Então, coloquei a definição do que é temperatura e do que está associado a cada uma das letras restantes. Tá bom? Vamos para a quinta questão, que diz assim: o calor é definido como uma energia térmica que flui entre corpos. A gente já viu, já respondeu várias questões que falam a mesma coisa. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a, vamos lá, temperaturas dos corpos serem iguais. Quando eu tenho temperaturas iguais, eu não tenho fluxo de calor, né? Eu chamo isso de
equilíbrio térmico. Letra B. A temperatura dos corpos serem diferentes é devido à temperatura dos corpos ser diferente? Essa será a nossa alternativa, né? Eu tenho que inicialmente ter temperaturas diferentes para que eu tenha um fluxo de calor, né? Letra C. Só acontece quando os corpos estão muito quentes? Está errado. Letra D. Só acontece quando os corpos estão muito frios? Errado. E diz aqui nenhuma das alternativas também errado, porque nós conseguimos achar uma alternativa, né? Então, letra B seria o gabarito da nossa quinta questão. Perfeito? Vamos para a sexta questão, jovens. Vamos para a sexta questão. Olha só. Sexta questãozinha diz assim. Sobre o conceito de calor, pode-se afirmar. Olha só. Pode-se afirmar que trata-se de uma. Vejam só. Medida de temperatura do sistema. Calor é a medida da temperatura de um sistema. E aí? Trata-se de uma medida de temperatura de um sistema. Que era o conceito de calor, né, jovens? Tá errado, né? Medida de temperatura de um sistema não está diretamente relacionado com calor. Letra B. Forma de energia em trânsito. Calor é o quê? Uma energia térmica em trânsito, né? Então, muito bem. Está diretamente aí relacionado com a letra B de bola. Letra C. Substância fluida. Não, esse conceito aqui já existiu, mas é um conceito antigo. Ok? Letra D. Quantidade relacionada com atrito. Pode existir trocas de calor devido ao atrito, mas não é necessariamente devido ao atrito apenas, tá? Então, bote aí que pode existir em alguns casos. E letra E, energia que os corpos possuem. Não se acumula calor, tá? Então, todas as outras estão erradas. Próxima questão, sétima questão, diz assim, veja só. O SI, Sistema Internacional de Unidades, adota como unidade de calor o Joule, pois o calor é energia. Então, não é novidade para a gente, que a gente está a todo momento chamando o quê? O calor de energia. Então, de acordo com o sistema internacional, tem que ser medido em Joule. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito. Ou seja, olha só, uma energia que se transfere de um corpo a outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles. Então, aqui ele traz, nessa questão,
a definição do que é o calor. Assinale a afirmação que o conceito de calor está empregado corretamente. Então, quero saber dessas questões qual é a alternativa que diz que o calor está empregado corretamente. Então, letra A diz assim: a temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Eu posso novamente dizer que eu armazenei calor? Não posso, né? Está errado ao falar que a gente está armazenando calor. Então, você já tira a letra A da jogada, já tira a letra A aqui da situação, porque a gente não pode dizer que o calor está sendo armazenado. Letra B de bola. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Novamente, ele está vindo com o conceito de acúmulo de calor. E esse conceito não é conceito correto. Letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Veja só, a alternativa correta seria a letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede, ou seja, quando ele perde calor para o meio ambiente. E letra D, o aumento de temperatura de um corpo é um indicador de que esse corpo armazenou calor. Novamente, não posso armazenar, não dá para armazenar calor, tá? Então, letra D, novamente, ó, erradíssima. Beleza? Finalizamos aí mais uma questão, 7ª questão. Vamos só confirmar o gabarito aqui. Gabarito letra C, novamente, é o nosso gabarito correto. 8ª questão. O fato de o calor passar de um corpo para outro deve-se à quantidade de calor existente em cada um. Eu posso dizer que o calor existe em cada um dos corpos? Lembra que calor é uma energia em trânsito, né? Então, letra A está fora. Letra B, a diferença de temperatura entre eles. Então, o fato do calor se transferir de um corpo para outro, deve-se à diferença de temperatura entre eles? Sim, né? Está aqui o nosso gabarito correto, tá? Letra B de bom aluno. Letra C, a energia cinética total de suas moléculas? Não. A energia cinética total das moléculas está armazenada ao conceito de energia térmica. Porém, calor é uma energia térmica em transferência. Ao número de calorias existente em cada um, está dizendo aqui que existe caloria em cada um dos corpos. Beleza, a energia térmica está associada a isso. Mas, quando ele fala em cada um dos corpos, ele está dizendo aí que tem alguma coisa acumulada e a gente não pode acumular calor. E, letra E, nada que se afirmou acima é verdadeiro, achamos sim, tem sim alternativa verdadeira. Certo? Então, gabaritamos a letra B de bola. B de bons alunos. Perfeito? Próxima questão. 9ª questão diz assim. No século 17, partir aí do ano de 1601,
uma das interpretações para a natureza do calor considerava-o como fluxo imponderável. Olha só, no século XVII, por volta de 1601, você tinha aí o calor como sendo um fluxo imponderável. Essa era a natureza do calor. Por que, professor, um fluxo? Porque se pensava o seguinte: se o calor estava diretamente associado a aumento de temperatura de um corpo e diminuição da temperatura de outro, então quer dizer que ele saía de um corpo para o outro. Ele se deslocava de um corpo para o outro. Então isso era característica de um fluido. Imagina aí uma água jorrando, uma água no esgoto, né? Uma água num córrego. Ela vai se deslocar de um ponto para outro. Então ali se pensava que o calor, que a eletricidade tinham esse mesmo conceito, de que fluíam de um corpo para outro, de um local para outro. Então tinha que ser um fluido, tá? E esse fluido, continuando aqui, preenchia os espaços entre os átomos dos corpos quentes. Essa interpretação explicava corretamente alguns fenômenos, porém falhava em outros. Isso motivou a proposição de uma outra interpretação que teve origens em trabalhos de Mayer, Hanford e Joule, entre outros pesquisadores. Com relação aos conceitos de temperatura, calor e trabalho atualmente aceitos pela física, avalie as seguintes afirmativas. Vamos lá. Primeira, temperatura e calor representam o mesmo conceito físico. Eu posso dizer que temperatura e calor são iguais? Posso não, né? Tá errada essa primeira afirmativa. Temperatura, grau de agitação molecular. Calor, energia térmica em trânsito. Letra C. Calor e trabalho estão relacionados com transferência de energia? Corretíssimo. Calor e trabalho são conceitos que estão correlacionados. Tanto que a gente vai depois trabalhar com trabalho se transformando em calor e vice-versa. Isso acontece nos motores térmicos. Você tem movimento produzindo calor. E o oposto também. Certo? 3. A temperatura de um gás está relacionada com a energia cinética da agitação das moléculas? Também, jovens. Quanto mais agitadas as moléculas, maior será a temperatura de um gás e também maior será a energia cinética de agitação dessas moléculas. Bom, então nós temos 2 e 3 como verdadeiros. E aí nós marcamos a alternativa da letra A. Certo? Beleza? Galerinha, confirmando aí o nosso gabarito, gabaritamos aí as 9 primeiras questões. Porém, olha só, você vai ter a 10ª questão para vocês responderem em casa, tá? Você vai ter a 11ª questão também para responderem em casa, como atividade. E aí você ainda vai ficar também com a 12ª questão para que você possa responder em casa. Lembrando que todas essas questões, elas são válidas como a presença de vocês nessa aula. E aí vocês devem responder, justificar e ainda mostrar para o professor mediador de vocês para ele realizar a correção. Tá bom? Jovens, vamos finalizar a nossa aula por aqui, nosso encontro não presencial. E eu também te espero nas aulas presenciais. Caso tenha ficado alguma dúvida, reveja todas essas aulas. Eu tenho certeza que você vai conseguir compreender. Até o próximo encontro, meus queridos. Tchau, tchau.